Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o perispírito. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec afirmou que o homem se compõe de 3 elementos do corpo ou ser material, composto das partículas materiais idênticas àquelas utilizadas na constituição fisiológica de todo animal, a alma, ser inteligente, imaterial ou espírito encarnado no corpo, e o perispírito, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Estudando as religiões e filosofias, vê-se que muitos homens procuraram um elemento fluídico que pudesse servir de união entre o corpo físico e o espírito, numa harmônica gradação vibratória. Por exemplo, no Egito, há 5.000 anos, mais ou menos, acreditava-se na existência de um corpo chamado Ka. Na Índia, denominavam de língua Sharira. O esoterismo judeu denominou de Nefs. Os filósofos gregos chamaram de veículo leve, ou corpo luminoso, ou carro sutil da alma. Os brahmanes de Kama Rupa. Os Hipócrates denominou de Enormon. Pitágoras de carne sutil da alma. Paracelso de corpo astral ou Evstrom. E Aristóteles do corpo sutil e etéreo. Para Leibniz chamava-se corpo fluídico. E para Reichenbach era luz ódica. Para o Dr. H. Baradu era alma. Para Paulo de Tarso, corpo espiritual ou corpo incorruptível. A cabala hebraica denomina de Rovak. E para o tradicionalismo latino, imago. Para o tradicionalismo chinês, Kai. Na Rússia foi denominado de corpo de plasma biológico, corpo bioplasmático, e hoje de corpo energético. Emmanuel o chama de campo eletromagnético e André Luiz chama de psicossoma. No exame de suas primeiras e principais características, o perispírito deverá ser analisado sobre os seguintes aspectos. A. Função. Quando encarnado, é o intermediário entre o espírito e o corpo somático, tendo como função transmitir as sensações do corpo para o espírito e as suas impressões do espírito para o corpo. B. A forma. Apresenta a aparência de corpo somático, por ser de extrema plasticidade. Ele se irradia para o exterior do corpo, envolvendo numa espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem até dilatar, mais ou menos, pode-se dizer, uma dilatação que dá para se notar. É, aliás, em decorrência dessa plasticidade que Kardec explica os fenômenos das aparições e das transfigurações. E está lá em obras póstumas, Manifestações dos Espíritos, nos itens de 1 a 22. E também decorrente dessa mesma plasticidade, que se vêem as alterações perispiríticas processadas pelas entidades obsessoras e as deformações
das entidades vingadoras, dando aos espíritos sujeitos aos seus ataques formas animalescas, monstruosas, que chamamos de zoantropia, de lobos vorazes, que é a licantropia, e a perda da forma humana, que chamamos de ovoide, em decorrência das mais variadas técnicas do processo hipnótico. Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, no capítulo 3, e Divaldo Pereira Franco, nos Bastidores da Obsessão, no capítulo 4, e na densidade rarefeita nos espíritos já evoluídos e pastosa ou opaca nos espíritos mais imperfeitos, fala também da coloração, luminosa e brilhante nos espíritos superiores e sem nenhum brilho, sem luminosidade nos espíritos inferiores. Fala também da expansibilidade, que é a chave para a explicação das alterações dos efeitos psicológicos, fisiológicos e patológicos, que os encarnados refletem. Foi por isso que Kardec afirmou nas obras póstumas, lá nas Manifestações dos Espíritos, nos itens 11, 12 e 16, que as ciências médicas acertarão mais quando levarem em consideração a plasticidade e a expansibilidade da roupagem dos espíritos. Fala também da penetrabilidade, que é a possibilidade que tem o espírito de entrar em qualquer ambiente ou local e sair depois. O mundo material lhe apresenta obstáculos de nenhuma espécie. Eles estão livres. Em Evolução os Dois Mundos, no capítulo 17, André Luiz ensina amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos. Ensaiou pouco a pouco, tal como ele aprendera vagarosamente, o desprendimento definitivo nas operações da morte. O desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono, desenfaixando-o do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o, ligado a ele por laços fluídicos, magnéticos, a se dilatarem levemente dos plexos e com mais segurança da fossa romboide. Encetado nesse processo de sonolência com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesmo o descanso temporário, no auxílio às células fatigadas de tensão. Isto desde as eras remotas em que o pensamento se lhe articulou com fluência e continuidade, permanece assim a mente através do corpo espiritual e, na maioria das vezes, justaposta ao veículo físico, à guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal que necessita para a travessia de uma grande região, em complicada viagem, dando-lhe assim um ensejo à recuperação e passagem, enquanto se recolhe ao próprio íntimo, ensimesmando-se para refletir, para imaginar, de conformidade com seus problemas, inquietações e necessidades e desejos. Desta forma, aliviando o controle sobre as células que a servem no corpo carnal, a mente se volta no sono para o refúgio de si mesmo, plasmando na onda constante de suas próprias ideias e as imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis em que saca da memória a essência de seus próprios desejos, retemperando-se
na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar. Continua André Luiz dizendo: dessa posição de espectador à função de agente existe apenas um passo. O pensamento contínuo em fluxo insopitável desloca-lhe a organização celular perispiritual, à maneira de um córrego que em sua passagem desarticula da gleba em que se desliza todo um rosário de eixos e de seixos. E assim, como os seixos soltos, seguem a direção da corrente. Lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental que por ele atravessa, conscientizando-se muito vagarosamente no sono que lhe propicia essa meia libertação. No capítulo 1, no item 40 de A Gênese, Kardec ressaltou a importância do perispírito para o estudo, análise e tratamento de vários fenômenos da alma, englobando a visão dupla, a visão à distância, o sonambulismo natural e artificial, a catalepsia, a letargia, a presciência, pressentimentos, transfigurações, transmissão de pensamento e etc. O codificador ainda colocou como decorrente da grande plasticidade do perispírito a possibilidade do espírito atuar sobre a matéria, da movimentação dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições, conforme podemos ler no Livro dos Médiuns, no item 109. Dizem os espíritos, no Livro dos Médiuns, no item 51, que o perispírito para nós, outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Por isso, complementam, nosso trabalho se torna mais demorado e penoso, quando tem de serviços de médiuns que desconhecem a matéria revelada, pois os espíritos geralmente se comunicam pelo pensamento e se utilizam de palavras do vocábulo dos médiuns para traduzirem assim as suas ideias numa linguagem articulada. Podemos então dizer, de tudo isso analisado até aqui, pode-se verificar que a sintonia se estabelece com o mundo espiritual de conformidade com a faixa vibratória mente psíquico-emocional em que se postar o médium. A mente voltada para o mal vai intensificar-se com entidades maléficas. A mente doentia, pessimista, rancorosa, maledicente, desesperançada, ela vai captar para si companheiros da mesma espécie. A grande maioria dos médiuns se desarmoniza em virtude de manter a mente em desalinho. Divaldo Pereira Franco explica muito bem isso no livro Nos Bastidores da Obsessão, nas páginas 27 e 28. Como o perispírito irradia, reflete, exterioriza os mais íntimos pensamentos e as paixões do espírito, encarnado ou desencarnado, o homem vive em constante intercâmbio com o padrão espiritual com que se harmoniza ou com quem ele se identifica. Também o homem se aproxima dos que estão identificados em suas paixões e repele os que com ele não se harmonizam. Kardec, na Gênese, no capítulo 14, itens 10, 20 e 21,
diz que esse fato se dá em razão da dispersão de fluidos pelo pensamento, e para evitar que esta comunhão fluídica seja perniciosa, é preciso criar pensamentos puros e nobres, pelo esforço próprio, concluindo que o perispírito é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. O médium será tanto mais útil e equilibrado quanto mais praticar a lição. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. É necessário amar. Sem amor, nada se edificará, nada se construirá, nada se fará no universo. É necessário também instruir-se. Sem a instrução, o homem será escravo dos outros homens e da falange trevosa, que ainda não aprendeu o valor do amor. Será escravo também de si mesmo, porque viverá na ignorância, na superstição, no fanatismo e na ilusão da sua própria mente. Está lá em Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, no capítulo 3. Portanto, meus queridos companheiros, podemos afirmar que a medicina estará tratando não mais do corpo físico, mas sim do perispírito, aonde ficam enraizadas todos os nossos problemas, doenças, falhas morais, porque quando alguma coisa, até das doenças do que está acontecendo, aparecem no nosso corpo físico, já está no nosso perispírito de 7 a 10 anos. Diz Emmanuel que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistado pelo nosso esforço pessoal, que é a nossa reforma íntima, constituem bênçãos do Criador nos corações das criaturas. Por isso mesmo, não deve o homem furtar-se à lavoura do bem, a pretexto de sentir ainda a influência do mal, pois até alcançar triunfo pleno sobre os seus desejos malsãos, sofrerá na vida, seja no corpo de carne ou além dele. Os flagelos da tentação, que emergem dos seus impulsos instintivos, ainda não dominados pela luxúria, da vingança, a cobiça, a crueldade, etc., podemos ter esse cuidado e devemos ter esse cuidado. O homem precisa ser libertado e redimido, não de uma queda no sentido teológico, pois sabemos que o espírito não regride, mas do perigo da estagnação, da estabilização no egoísmo em que se acha e que se compraz. Jesus, em várias passagens do seu evangelho, nos mostra a importância dessa conscientização e da participação do homem no próprio crescimento. Por que não legou as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu pura e simplesmente o seu poder divino aos seus sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos que recebessem os divinos dons espirituais sem impor-lhes obrigação. Ensina Emmanuel é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda o próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar, e assim ter o seu crescimento.
O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva das dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia é constrangido a romper por si mesmo os envoltórios inferiores, elevando-se para a luz divina. Se tentações de todos os matizes emergem dos seus impulsos instintivos, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-o para a esfera superior. Disse Paulo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Emmanuel esclarece afirmando: não te espantes, assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarão o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais, consagração à virtude, são tesouros do Senhor, que na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro da nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim a glória do nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Conclui Emmanuel que as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta da nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior, mas, entretanto, está entre nós, abrir-lhes ou não a porta interna. Se cessemos, pois, a guerra das nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus instituídas ao nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Vamos refletir para que possamos nos preparar e sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.